Olá, o Shabat aparece e vamos recebê-lo. Shalom, seja bem-vindo à Casa dos Bnei Anossim. Vamos aos principais destaques da Parashá que será estudada neste Shabat. Shofetim trata primeiramente dos mandamentos a respeito da criação de um sistema de liderança na terra de Israel, começando com a designação de cortes, de juízes, de oficiais em cada uma das cidades. Após esboçar o processo de julgar um idólatra, a Torá ensina que a pena de morte deve ser imposta a qualquer erudito que pronunciar uma decisão contra o grande Sanedrim, a Suprema Corte de 71 juízes em Jerusalém. Não importa o quanto sejam notáveis os eruditos envolvidos na disputa. O povo judeu recebe ordens de requisitar o rei assim que estiver instalado em Israel. São relacionados alguns dos dízimos que devem ser separados e dados aos Kohanim, aos sacerdotes e também aos levitas. Após descrever a natureza da profecia, a Torá repete as leis do Ir HaMiklat, a cidade de refúgio para assassinos acidentais, e descreve o caso judiciário especial de um Edim Zomenim, testemunhas conspiratórias. A Torá, então, fala de vários aspectos da conduta da nação durante uma guerra, dizendo-lhes para não temer os inimigos e relacionando aquelas pessoas que estão isentas de um serviço militar. Deve-se primeiro dar ao inimigo a oportunidade de paz. E o povo judeu deve ser cuidadoso para não destruir nenhuma árvore frutífera durante a batalha. A porção da Torá vai concluir com o caso de assassinato não resolvido e com o ritual do Eglá Arufá, a novilha decapitada, que serve como expiação para o povo das cidades vizinhas, por não terem impedido esse assassinato. Pois é. Chegamos a Parashá Shofetim. Antes de mais nada, esse áudio, e esse vídeo também está indo para a rádio Sefardita de Portugal, a rádio judaica portuguesa, que também passa de Belmonte, passa a compartilhar o comentário da Parashá da semana. Exato. E hoje estamos falando sobre Shofetim, com a escalada dos principais destaques dessa Parashá. Então, Zait, nós começamos com Moisés recomendando aquela geração que vão conquistar Eretz Israel, que vão conquistar a terra de Israel, a sequência dos deveres, do que eles precisam implementar, plantar, retirar. E nesse caso é de estabelecer tribunais. Tribunais. Toda a estrutura de poder, ela é determinada aqui, né? O Eterno determina e Moshe revela ao povo como seria a estrutura de poder, como deveria ser o comportamento daqueles que detêm o poder, né? Naquela época não existia rei ainda, né? Mas o Eterno já sabia que haveria o rei. E quais eram as características que deveria ter o rei? Quais as características que deveriam ter os juízes? Quais características que deveriam ter os policiais? Características de comportamento, de personalidade, né? O rei, ele não poderia ser ávido em poder, ou seja, aquela figura do cavalo, né? A figura do cavalo. O rei não poderia ter muitos cavalos, não. O poder dele tem que ser limitado. O rei não poderia ter muitas mulheres, não. Também isso teria que ser limitado, ou seja, o desejo, a fantasia do desejo, enfim, né? Deveria estar limitada também, da mesma forma como o rei não poderia ter muito ouro e muita prata. Também isso deveria ser limitado, ou seja, na realidade, quem detém o poder deve ter limites. É isso que a Torá está dizendo. O poder tem que ser limitado. O poder não pode ser ilimitado. A pessoa não pode fazer o que quiser, né? Porque se torna um déspota e não um rei, né? Ele precisaria também ser acompanhado e fazer ele mesmo a cópia da lei, né? Exatamente. Pelos quais ele iria reger a nação. Então, a legislação de Torá, que estabelece esses tribunais, juízes, né, e as suas instâncias, as suas competências. Então, um Beit Din, um tribunal composto de 3 juízes, depois um tribunal composto com a composição de 5 a 12 juízes, e depois o Sanhedrin, que era a composição de 71 juízes, quando não
120 juízes, né, que foram que compuseram a grande assembleia. Então esses tribunais, a Shofetim inicia: e designarás para ti juízes em tuas cidades, né, também oficiais. Então a legislação já organizava um sistema judiciário e também um sistema de governo monarca, do qual eles precisariam em algum momento. Então, como descreveu Zait, o rei, além de ter que produzir a cópia da Torá, ele não podia, né, dos mandamentos proibitivos, não acumular cavalos, né, isso fazia com que ele tivesse que mandar judeus que se instalassem no Egito quando há uma proibição de que eles não retornassem mais para o lugar da onde Deus o havia tirado na liderança de Moisés. Então existe esse controle, né, de um acúmulo de riquezas e também de casamentos, né, de muitas esposas que os reis contraíam mediante as alianças estabelecidas entre outros países, que essas múltiplas esposas de outras nações poderia fazer o rei desviar, ou uma assimilação que poderia fazer desviar dos seus princípios e levando até a uma possível idolatria. Então, os juízes, também os reis e também os profetas são caracterizados nessa paraxá dos procedimentos de um juiz, do procedimento e o comportamento de um rei, do procedimento e um comportamento de um profeta. São as leis negativas, né, proibitivas, que impediam um juiz de não julgar aquele que pelas faces, né? Se ele é pobre, exatamente, ou se ele é rico, ele não pode ser induzido pelo que vê, sim pela justiça. Pela justiça do fato. O fato aconteceu e o fato ali deveria ser analisado e julgado pelo juiz, sem observar quem criou aquele fato, quem produziu o fato. Ou seja, se uma pessoa muito rica cometeu um mal contra um pobre, você não pode nem ir a favor do rico que produziu o mal, e nem se o mal foi causado pelo pobre, e nem pelo favor do pobre. Não, tem que ir pela justiça, pelo fato que aconteceu, é que tem que ser analisado, né? Não é para a pessoa ter uma posição de poder. O juiz não pode favorecer o pobre e nem favorecer o rico. Ele não pode ver faces. Então, as proibições e os mandamentos das características do rei, do profeta e também dos juízes, né, é descrita em detalhes nessa paraxá Shofetim. E também é lembrado sobre o Maaser, sobre as contribuições e que as tribos tinham que levar aos Koanim. Os Koanim eram mantidos pela comunidade, pelo que produzia as demais tribos. Isso é lembrado também na paraxá Shofetim. As cidades de refúgios também eram estabelecidas para um homicídio culposo, né? Um homicídio culposo, aquele que foi sem intenção, que não foi premeditado, não foi uma tocaia, né? Que a vítima não era aquele que você odiava de ontem e anteontem, foi simplesmente um acidente. E para que o israelita não fosse vítima de um vingador, de um parente, da pessoa que foi morta no acidente, ele deveria se abrigar e morar nas cidades de refúgio. Então, Moshe ordena que sejam construídas e dedicadas naquele lugar já 3 cidades de refúgio, para onde fugiriam a pessoa que se envolveu num acidente e que alguém veio a morrer nesse acidente. Para evitar isso aí, para proteger, mesmo assim, mesmo para proteger aquelas pessoas que querem vingar, ou seja, essas pessoas que querem vingar o morto, né, em um acidente, seria uma injustiça. Essas pessoas que vingariam o morto no acidente estariam cometendo uma injustiça e um pecado muito sério. Então, o Eterno, para proteger essas pessoas e também, é claro, a vida daquela pessoa que promoveu a morte acidental, né, então essas cidades foram criadas para a proteção dos dois, do praticante, daquela pessoa que cometeu
a morte involuntária e daquelas pessoas que queiram vingar a morte involuntária de forma injusta. Então os juízes, eles classificavam, né, quem era o homicida culposo e o homicida doloso, né? Então quando se percebia um dolo, né, quando se percebia um mal, né, uma coisa premeditada, então ele era encaminhado às penalidades da lei, da legislação da Torá. Exatamente, E aquele que por um acidente, que foi um crime culposo, então ele se refugiava e ali ele ficava até a permanência do sumo sacerdote. Ele só poderia sair dali depois da morte do sumo sacerdote. Essa forma de justiça é interessante porque muitas pessoas poderiam ir para uma cidade dessas de refúgio, uma pessoa que cometeu de fato um crime, que queria matar, houve um dolo, né? Então essa pessoa fugiria para uma cidade dessas de proteção para evitar ser morto. Mas essas pessoas, todas elas, deveriam ser julgadas. Ou seja, havendo duas testemunhas que relatassem que houve realmente um fato de maldade daquela pessoa para cometer o crime, então essa pessoa seria realmente condenada. Já pela averiguação. Então quando é sabido que ele não odiava nem de ontem, anteontem, que ele já passou por essa investigação desses juízes e também desses oficiais, né? E se houvesse uma testemunha, né, ela também, a testemunha conspiratória ou a testemunha que presenciou, ela também teria participação nesse processo. A Parashá também trata, Zaid, sobre a guerra de conquista e de como que o sacerdote passava diante de uma tropa. Sim. É importante lembrar que Moshe está falando agora com um efetivo militar que vai precisar conquistar a terra. Ou seja, eles precisarão desocupar os moradores da terra. Eles precisarão desocupar os moradores da terra que estão ali, né? Então, é estabelecido, Zaid, nessa Parashá, uma dispensa, né? É claro que a guerra existe dois fatores. Hoje nós temos em Israel a IDF, né? Que é uma força de defesa, não de ataque, não de conquista, de anexação, né? Mas naquele momento seria. É uma guerra de conquista. O sacerdote passa, a Torá passa ao sacerdote, então uma revista diante da tropa para encontrar as pessoas que tivesse plantado uma vinha e não inaugurado, que tivesse construído uma casa e não a tivesse inaugurado, o militar que tivesse desposado uma moça, ou estivesse noivo e não casou. Então essas pessoas seriam dispensadas e também, Zaid, aquele que fosse covarde. Aquele que tivesse medo também estava dispensado. Então, Zaid, imagine o sacerdote passando, falando, aquele que construiu uma casa e não inaugurou. Erguiam as mãos. Estão dispensados. Você que plantou uma vinha e não inaugurou. Estão dispensados. Você que é covarde está com medo. Ele não vai fazer isso, né? Então a Torá sábia, ela cria um mecanismo para que também o covarde ele consiga sair sem se expor. Ele consiga sair junto com aquele que não inaugurou a casa, que não colheu, não inaugurou a vinha. Ele saísse também sem se expor diante das pessoas. É uma forma como a Torá... Para que não houvesse a vergonha. Para que poupasse da vergonha, que também é um homicídio, né? Também é um inferno, né? Agora, veja, Zaid, o medo, ele provoca nos outros um pânico que tire das pessoas uma estratégia de guerra, uma estratégia de conquista, né? Então o medo, ele traz esse pânico, ele tira a visão da possibilidade de ataque, de defesa das pessoas. Então nós não podemos ter ninguém no meio de conquistadores que tenha medo de ir à frente. Que tenha medo dos desafios, que tenha medo dos perigos, que tenha medo das ameaças, que tenha medo de perder. Então, essa pessoa que tem medo, ela acaba criando um pessimismo, ela acaba contaminando os demais a
a uma covardia, Exato. né, a expor os seus medos. Derreter os Né? corações. Nós temos o exemplo do profeta Eliseu, que ao se deparar diante de um ataque, Geazi, seu servo, entrou em pânico ao ver a força militar que estava ali para enfrentá-los. Aí, Isaí, o profeta, muito tranquilo, falou: não, se acalme, mais são os que estão conosco do que eles. E ele: como que isso é possível? E ele disse: não, Hashem, permita que ele veja. Então o profeta abriu os olhos de Geazi e ele olhou e viu que havia um exército, um grande exército de anjos, uma força militar muito grande. Aí, Isaías, o profeta, ele faz outro milagre. Ele pede que Hashem acometa de cegueira o exército inimigo. Né? Agora, por que o profeta Eliseu não fez só o milagre de cegar os seus inimigos? Né? Por que antes ele pediu que o milagre da visão de Geazi, que fosse também revelado a ele, a força divina que estava por trás dele? Olha que coisa interessante, né? O medo, a tristeza, a raiva, o ódio, todas essas coisas impedem os milagres de serem feitos, as profecias de serem feitas. Nós temos muitos casos. Um caso muito típico foi o caso de Jacó, que depois de saber que o seu filho José havia morrido, filho muito querido, ele simplesmente passou todos esses anos, enquanto ele não sabia que o filho estava vivo, sem profetizar. Impedidos da profecia. Impedido da profecia pela tristeza. Pelo estado de luto, pela tristeza, pela depressão. Terrível. Então ele não podia. Pela raiva, pelo ódio. Da mesma forma como o ele medo. Só conseguiu fazer o milagre de que os inimigos não vissem o exército que estava com eles, depois que o seu discípulo perdeu o medo, que ele teve a coragem. Então o milagre conseguiu voltar a ser feito. Exatamente. Zait, ainda temos que falar sobre o crime e o sacrifício de uma cidade do qual não conseguiu evitar aquele crime. Ou seja, isso e muitas outras coisas serão comentadas nesse Shabat pelo mais competente Minyan. E que fala de Anusim para Anusim. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos no Facebook. Inscreva-se em nosso canal. Ative as notificações e seja o mantenedor da casa dos Bené Anusim. Shalom. Shalom. כי מקור הברכה בראש מקדם נסוכה סוף מעשה במחשבה תחילה לך דודי לקראת קלה על פני שבת לקבלה לך דודי לקראת קלה על פני שבת